Normalmente eu vou colocar sempre para vocês na segunda-feira os dias que tem as aulas. Ai, deixa eu até abrir aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, ó, eu coloquei aqui, ó. Dia 21, das 9 às 9h45, 101 e 102. Daí, dia 21, das 10 às 10h45, 103 e 104. Vocês podem participar das outras aulas. Se quiserem participar de 3 aulas, fiquem à vontade. Só esses são os horários para não bater com as outras turmas, caso vocês tenham outras aulas. A nossa aula vai funcionar igual a gente fez na aula passada. Eu vou chamando vocês para participarem, mas vocês podem falar a hora que vocês quiserem. Eu vou tentar fazer bem rápido aquela primeira parte que a gente falou sobre a membrana plasmática, a parte externa. E vou dar uma atenção maior para a parte de transportes pela membrana, porque a gente não conseguiu fazer exercícios na aula passada e eu acho isso importante. Se a gente conseguir avançar, eu vou falar um pouquinho sobre as organelas. Na primeira aula que eu tive antes, eu não consegui avançar com os alunos. Mas se a gente conseguir, a gente vai, tá? A gente vai até mais ou menos 10h45. E vamos lá. E no meio também eu vou dando respostas da cruzadinha. Então, vocês podem, se vocês tiverem com a cruzadinha aí, né? Até se quiserem já ir anotando para não precisar depois assistir a aula de volta pelo vídeo, fica mais fácil para vocês. E sempre vão anotando para até facilitar depois os estudos, né? Então vamos lá. A gente viu na aula passada as funções, a composição e como funciona a membrana plasmática, né, gente? Essa aqui é a membrana plasmática. Vamos lembrar, a gente falou também sobre por que que as crianças elas têm mais dificuldade para desenvolver o coronavírus, que tem a ver com a membrana plasmática. A gente viu um vídeo, né? Vamos lá. Caio, quais são as funções da membrana plasmática? Vamos ver se lembra. Meu, sério, pior que eu não lembro de nada. Não lembra de nada? Eu tô sem meu caderno aqui, tá? Daí eu Mas tô então sem pega onde uma folha anotação. para anotar, porque senão você vai esquecer de novo. Na aula que vem eu vou lembrar de novo. A gente vai lembrando sempre. Tá. Daiane, o que você lembra? Nada. Meu Deus, gente, deu amnésia! E o caderno não tá aí para ajudar? Não. Ai, ai, ai. Tá bom, Eduarda. Eu lembro que controla a entrada e a saída de substâncias e faz o transporte de substâncias também? Isso, muito bem. Tem mais algumas coisinhas, assim, mas essas daí já são as principais. Tem alguém que lembra das outras coisinhas que são? Mas o que ela falou, a Eduarda falou, tá tudo certinho. Então a gente tem aqui a membrana, né? Elas participam da permeabilidade seletiva, que é isso que a Eduarda falou. Elas mantêm as condições para a célula sobreviver, elas cuidam da célula, protegem ela, ajudam no revestimento. E elas ajudam a manter o formato da célula, olha só. E também a interagir com outras células. Mas essas duas que a Eduarda falou são as principais, assim. Então, se vocês souberem dessas duas, já tá ótimo. As outras, elas são adicionais, mas não necessariamente elas são tão relevantes. Na cruzadinha de vocês tem essa questão. Nem toda molécula consegue passar pela membrana, pois ela possui. E tá aqui, ó, a resposta. Permeabilidade, né? Seletiva. Então, se vocês quiserem anotar aí para vocês depois já terem uma das respostas da cruzadinha, anotem, tá bom? Vamos lá, gente. A gente falou que a composição da membrana plasmática ela é feita por lipídios, proteínas e carboidratos, ó. Emily, eu vou te dizer 3 alimentos. Tenta pensar qual que será que tem mais lipídios. Carne, arroz ou uma bala? Qual é aquela que tem mais lipídios? É, É carne, arroz e bala? isso. Arroz? Vamos ver. Gabriel, você concorda com a Emily?
Sim, concordo, professora, concordo. E a Gabriela? A Gabriela tá com problema, né? Pra falar. Gabriela, quando você aparecer aí, você fala. E o Gustavo? Ah, o Gustavo tá no chat. O Gustavo concordou ou discordou, gente? Eu não consigo ver. Eu só escutei o que Ele ele disse que escreveu. é a bala. A bala. Ele discordou. Eu acho que eu também acho que é a bala. Não sei. Então, é a bala mesmo. Porque lipídios são gordura, gente. Então, é a bala. E as proteínas? Vamos ver. Eu Obrigada, acho que é a carne. carne. Muito bem, é a carne mesmo. E os carboidratos? O arroz. Só sobrou o arroz, né? É isso aí, gente. Então, só para lembrar do que é composta a nossa membrana plasmática. E esse aqui é o modelo do mosaico fluido, né? Esse aqui a gente já fez, a gente não vai refazer. Ô, professor, eu tenho uma dúvida sobre, no caso, os lipídios. Pode falar. A bala não é tipo puro açúcar? Isso. Tá, e o açúcar, quando tá no nosso sangue, ele vira carboidrato. Por que que então é? Ele pode virar carboidrato, mas o carboidrato pode ser considerado também açúcar. Sim, então, professora, mas daí é um carboidrato, não é gordura. É que nem toda molécula consegue passar pela membrana, pois ela possui. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Hum, Não é bem uma dúvida, é que assim, no primeiro slide, você tinha passado a uma pergunta, né? Que nem toda molécula possui alguma coisa. E eu esqueci de anotar a resposta. Você poderia passar de novo? sim. Os lipídios, eles são gorduras, e sim, a bala pode se transformar também em carboidratos. Porém, a tendência da bala normalmente é para se tornar mais lipídios. Obrigado. Daí, de nada. Só por isso que eu coloquei a bala aí no meio como lipídios nesse caso. Tá certo? É que depende do alimento, ele pode ter uma transformação diferente. Mas a sua questão está super pertinente e coerente. Poderia, sim, se transformar mais em carboidratos. E os carboidratos, eles se transformam em glicose também para o nosso sangue. Então, está super coerente. Muito bem colocado. Podemos seguir? Sim. Então, gente, vamos lembrar que a gente tinha uma molécula que faz parte aqui da nossa composição lipoproteica da membrana plasmática, que é essa daqui. Como é que é o nome dela? Vocês lembram? Eu pedi para vocês tentarem associarem a fósforos, porque é mais fácil de lembrar, porque tem um lado que é vermelhinho e um outro lado que é só um pauzinho. Vocês lembram como é que é o nome? Júlia, Oi. lembra como é que é o nome? Não. E o Rian? Professor, não é esse fosfolipídios? É isso mesmo! Muito bem! Tá escrito Atenta ao ali. slide! Ai, ai, ai. Então, ó, os fosfolipídios são essas moléculas que são polares e apolares. Aqui a gente tem a parte de cima e a parte de baixo do fosfolipídio, que é uma bicamada. Então, são sempre dois fosfolipídios que formam a nossa membrana plasmática. Tentarem associar com fósforos, para não esquecer a palavra. E, normalmente, ele tem uma parte que é polar, que é essa parte de cima, e uma parte que é apolar. Qual dessas duas interage bem com água? Vamos aproveitar já, Jefferson.
Apolar? Apolar, muito bem. Essa parte de cima, né? Que interage bem com água. Então, a parte que não interage bem com água é a O apolar. professor, ele falou apolar, não é Ai, apolar? é apolar. Essa aqui é de cima, ó. Ele B, ó. falou Sim, sim. apolar. Tu falou Ah, apolar, Jefferson. Polar. Tá bom, mas agora você sabe, né, Jefferson, que quem interage bem com a água é a polar. Sim, polar. A Tá parte bom. de cima. Muito bem. E daí, então, a gente tem a nossa membrana plasmática como uma dupla camada de fosfolipídios. Essa parte de cima aqui, ela sempre interage bem com a água. E a parte do meio é a parte que não interage bem com a água. Então, vamos seguir. A gente falou daí o que é polar e apolar na última aula. Eu não vou voltar a falar sobre isso agora, porque era só para vocês compreenderem melhor. A gente já fez esses exercícios. E a proteína, gente? Vocês lembram para que serve a proteína? Gabriela, lembra para que serve a proteína? Não. Não? Fabrício, Eu não, também não. também não lembra? Não. E o Henrique? Porra, Pro, não lembro. Não, desculpa aí. Ah, alguém lembra? Elas ajudam nas produções de enzimas e hormônios? Pode ser também, sim, mas no caso aqui da molécula, da membrana plasmática, ela tem outra função. Ela tem essa função em outras partes do corpo, mas nesse momento aqui da membrana plasmática, ela assume uma outra função. Tá certo? Desenvolvimento? Ajuda, né? Porque senão as pessoas não conseguem crescer, porque sem a proteína a gente morre, né? Tá certo? Mas ainda não é isso, tá quase lá. Algum chute? Transporte de substâncias. Muito bem! Isso aí! Elas ajudam. Aqui, ó. Júlia tá procurando no Google, né, Júlia? Não, Tudo bem se Ah, procurar no sim. Google, não tem problema. talvez só dê uma espiada. Pelo menos ela acertou, né? Não tem problema também se errar, a gente tá construindo aqui juntos. Só para lembrar, então, quais são os alimentos que são ricos em proteínas, principalmente esses aqui de baixo. Ó, as carnes, ovos, depois alguns legumes, depois algumas frutas. E as proteínas, elas podem ser periféricas, que são essas que ficam só de uma parte da bicamada fosfolipídica, que são essas pequenininhas, ou elas podem ser integrais, que são essas grandonas aqui. E elas têm esses canais. A gente pode pensar nesses canais como escorregadores. E por ali é isso que. Quem foi que falou que eu esqueci, eu não identifiquei pela voz? Que elas ajudam no transporte? Fui eu, a Júlia. Júlia. Isso que a Júlia falou. Às vezes eu consigo identificar, às vezes não. Elas, como aqui funciona como tipo um escorregador, ela, as proteínas, moléculas, passam por aqui e escorregam para dentro da célula. Dessa forma. A gente pode chamar elas de proteínas carregadoras, e algumas proteínas elas têm um modelo específico só para um tipo de substância. Então, se ela for um pouquinho maior, uma molécula um pouquinho maior já não passa. É como se fosse uma chave. Tem ali a chave e a fechadura. Só vai entrar e abrir a chave certa. Então, a proteína ela também tem essa capacidade. Essa aqui é uma questão que aparece na cruzadinha de vocês, então anotem para vocês já terem a resposta. Então, esse limite vai determinar se a molécula consegue ou não passar pela membrana. O que é esse limite? É o tamanho, porque é a forma que ela se encaixa e o tamanho dela que pode ou não passar pela proteína. Certo? Esse daqui a gente já fez. Vamos lá. E esse amarelinho aí, alguém lembra o que é? Colesterol. Isso. Quem foi que falou? Stephanie. Muito bem, Stephanie. A Stephanie não estava aqui antes, né, Stephanie? Nessa sala.
das 10? Tava na de antes, não? Ela não tava não, naquela. É de 101, né, Stephanie? Bom, mas tá certo. Então, só para lembrar, o colesterol ele ajuda a regular a fluidez da membrana. Então, ela deixa mais rígida ou menos rígida. E é essa partezinha aqui. Ela se encaixa bem no meio dos fosfolipídios. Eu vi que era só pro 102, 103, essa aí, vai vir café. Você pode repetir, Stephanie, aqui, porque ficou um pouco 104 travada? eu sou. Ah, 104? Tá bom. Se quiser ficar aí, fica à vontade. A gente viu um videozinho. E esse daqui, verdinho, vocês lembram como é que era o nome dele? Carboidrato. Eles são formado pelo carboidrato, mas não é o carboidrato. Pô, tá escrito ali? E isso é o glicocálice, que é formado pelo carboidrato. É que esse aqui, a tirinha dele tá terminando aqui assim, ó. Ele não tá indo até É o a molécula glicocálice? aqui. Ah, tá, entendi. Mas é por causa da imagem mesmo, tá? Não é. Mas Sim. Tá escrito em inglês ali, só que eu não sei ler inglês. Eu mas também ia falar. é o glicocálice Tinha mesmo. aula de inglês antes, que eu não sei lá. Mas o nosso foi cancelado, a gente não tinha. Não entendi. Então, ó, a gente tem os carboidratos, eles ajudam na formação das glicoproteínas e dos glicolipídios que formam o glicocálix. Antes, vocês tinham me perguntado se os carboidratos não viravam glicose, e também por isso não poderiam ser considerados lipídios quando eu falei do doce, né? Porque vai depender de cada alimento. Mas então, o carboidrato se transforma em açúcar, que a gente chama de glicose. Sempre que a gente coloca o glico na frente de alguma coisa, da proteína ou do lipídio, a gente diz glicoproteínas ou glicolipídios. E eles formam um glicocálise, então, que é essa parte externa aqui da nossa célula. A gente só está relembrando de uma forma bem rápida, tá? Então, o glicocálise serve para proteger, reter nutrientes e o reconhecimento celular. A gente já falou tudo. Esse aqui também. Então, a gente já relembrou a primeira aula. Vamos. Agora, na segunda aula que a gente continuou na semana retrasada, a gente falou sobre o transporte. Só que eu não consegui fazer exercício com vocês, e eu acho bastante importante. Por isso que a gente vai fazer essa parte um pouco mais devagar, com exercícios agora, tá? Então, vamos lá. A gente tem o transporte pela membrana que pode ser passivo ou ativo. O passivo não tem gasto de energia e o ativo tem gasto de energia. No passivo, a gente tem 3 tipos, que é difusão simples, facilitada e osmose. Vocês fizeram experimentos sobre isso. Para a gente falar do transporte, a gente precisa saber que a solução, nosso corpo ele tem uma solução normalmente de água e vários sais minerais. A água seria o solvente, que é sempre a parte maior, e o soluto é sempre a parte menor. Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Daiane, pensa comigo. O resto também, né, o pessoal, mas é só porque a Daiane está exclusiva de responder. Você tem o leite e o soluto do granulado do café. Qual que é o solvente e qual que é o soluto? O solvente é o leite e o soluto é o café? Isso, certíssimo. Que forma a solução que a gente toma o café. Muito bem. É. Eduarda, se agora eu tenho um copo de água com açúcar, qual que é o soluto e qual é o solvente? O solvente é a água e o soluto é o açúcar. Isso, muito bem. Então, vocês já compreenderam. Então, sempre a gente está falando de... Os solutos são essa partezinha pequenininha aqui, ó. O açúcar, ou o café, e a água, o solvente. Então, quando a gente tem um transporte passivo, a gente tem o soluto se movimentando para o lado que tem menos soluto. Ó, então aqui não tinha nada de soluto, ele vai passar para o lado de cá. Vai começar a ter soluto do lado de cá, até que entre em equilíbrio.
Então, é sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Não sei se vocês lembram, eu falei, associei até com uma pista de carros, que tem duas pistas de carros para o mesmo sentido, não vai ficar uma fila gigante e uma fila todo mundo passando normal. As duas vão tentar entrar em equilíbrio para que haja uma fluidez. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão falando, tá? Me interrompam. O solvente é líquido, né, professora? Isso. É Normalmente, solvente... basicamente é o produto líquido. Isso. Sempre o produto líquido. Às vezes, é bem raro haver o inverso, mas também existe. E eu também comentei com vocês que a difusão no transporte passivo, eles vão... Aqui, ó, tem só moléculas amarelas e aqui tem só roxas. Então, eles vão começar a entrar em equilíbrio se movimentando um para o lado do outro. Depois que eles entrarem em equilíbrio, aqui no último quadrinho, eles não ficam estáticos. Equilíbrio não é a mesma coisa que parado. Equilíbrio quer dizer que vai continuar havendo movimentação, porém uma movimentação equilibrada. Se passar uma molécula amarela para o lado de cá, outra passa para o lado de lá, em outro lugar. Então, é assim que funciona o transporte passivo. Vamos lá, gente. Qual que é... Vamos perguntar aqui. Emily, pode ler pra gente? Vamos ver se eu vou conseguir responder, né? Tudo bem, se não conseguir. Lê pra gente em voz alta. Qual a principal diferença entre transporte passivo e ativo na membrana? Lê as opções também pra gente pensar sobre elas? O gasto energético é maior no transporte passivo, os tipos celulares que realizam cada tipo de transporte, o sentido do fluxo do soluto ou solvente e a presença de proteínas canais. Qual você acha que é? Eu acho que a Gabriel, concorda com ela? Gabriel? Gabriel? Tem a Gabriel e a Gabriela, né? Não. O Gabriel não tá mais na chamada. O Gabriel saiu da chamada. Tá bom. Gabriela tá aí? Tô. Qual você acha que é? Letra C? Agora temos uma dúvida aí, Gustavo. Ele O falou Gustavo no chat respondeu ali que no chat, não professora. sabe. Não sabe? Ai, gente, eu esqueci. O Gustavo, ele não consegue, não tá sem microfone. Vocês falem por ele, tá? Beleza. Professora, acho que é A. Ah, Eu acho que é a C também. nossa, que difícil, Eu né? acho que é assim, hein? Eita, vamos pensar juntos então, gente. Ó, o gasto energético é maior no transporte passivo. Vamos ver. Ó, aqui no comecinho, você lembra que eu falei? Ó, o transporte passivo é aquilo que é natural e não tem gasto de energia. O transporte ativo, ele tem que ter gasto de energia porque o transporte passivo é do mais concentrado para o menos concentrado. O transporte ativo é o contrário, é aquilo que não é natural. Então, ó, a letra A, o gasto energético é maior no transporte passivo. Bom, tem gasto energético no transporte passivo? Sim ou não? Não. Não. Então, não tem como ser essa a resposta. Vamos ver a letra B. Os tipos celulares que realizam cada transporte. A gente não está falando de tipo celular, a gente está falando entre a diferença entre transporte passivo e transporte ativo. E daí a gente não está falando sobre a célula, sobre qual é o tipo de célula e como isso vai se modificar em cada tipo de célula, até porque normalmente é bem semelhante. Então, a letra B não estaria correta por conta disso. Ficou a letra
C e D. Eu acho que é a letra C. Eu também acho que é. É a letra C, sim, porque quando a gente está falando do transporte ativo, a gente tem o processo inverso, do menos concentrado para o mais concentrado. Quando é do transporte passivo, a gente tem do mais concentrado para o menos concentrado. O mais concentrado para o menos concentrado é o fluxo natural das coisas. O menos concentrado para o mais concentrado é o fluxo que não é natural e que a gente chama de transporte ativo. Então, essa é a diferença entre os dois. E a letra D, ela não está certa porque em ambos pode haver a presença de proteínas canais. Mas no transporte passivo e no transporte A não há gasto de energia, e no transporte ativo há. É mais ou menos só essa a diferença. Um dos tipos de transporte passivo é a difusão simples, que é aquela que passa pela membrana e pelos fosfolipídios mesmo. Então, como o oxigênio, o carbono, o nitrogênio. Aqui tem uma ilustração de como é esse processo. Não precisa de nenhuma uma proteína específica. O outro tipo de transporte passivo, que é a difusão facilitada, quer dizer que tem um facilitador. Inclusive, na pergunta de vocês, na cruzadinha, tinha essa pergunta. Quem que é o facilitador? Facilitador é a proteína. A proteína, lá no começo da aula, a gente falou que era como se fosse um escorregador. Ela tem o tamanho certinho, encaixa certinho, ela entra ali e passa para dentro da célula. E na difusão facilitada, então, a gente tem alguém que facilita essa entrada, e é a proteína. A gente falou também dos experimentos de vocês. Ó, essa daqui, ó, é uma proteína que ela só aceita esse tipo de substância para dentro dela. Essa aqui já não, essa aqui é bem menos seletiva. Mas é uma difusão facilitada igual, que utiliza a proteína. E a gente também tem o processo de osmose. Na difusão facilitada, ou na difusão normal, difusão simples, que eu tinha comentado antes, quem estava se movendo era o soluto, como se fosse o açúcar ou o café. Então, essas moléculas aqui vermelhas são o soluto. Na osmose, quem se move é a água, que é essa molécula aqui azul, que é a água. E a osmose, ela sempre vai haver uma movimentação da água da área que tem maior concentração para a área que tem menor concentração. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá? Certíssimo. Então, ó, por exemplo, a gente tem vários. Ó, aqui, essa molécula azul aqui é a molécula de açúcar. E a molécula pretinha é a molécula de água. Se a gente tem uma diferença, a gente tem aqui mais açúcar do que do lado de cá, né? E aqui tem bem mais água. Então, o que vai acontecer? A água vai vir para o lado de cá. E se houvesse uma pequena membrana aqui, esse lado de cá iria ficar com bem mais água, porém é proporcional. Então, se aqui tem uma molécula de açúcar e 3 de água, aqui vai ter que ter uma de açúcar e 3 de água, uma de açúcar e 3 de água, uma de açúcar e 3 de água, proporcionalmente. Eu falei dos experimentos de vocês também na aula passada. Vamos lá. Jefferson, pode ler pra gente? Qual a diferença entre difusão facilitada e a osmose? A. Quando falamos de difusão facilitada, estamos falando de transporte de soluto. Já na osmose, o transporte é do solvente. B. Difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração e osmose sentido inverso. C. Difusão facilitada utilizando proteína canais e a osmose ocorre diretamente pela membrana. Qual você acha que é, Jefferson?
Eu acho que é a C. C. Fabrício, concorda com o Jefferson? Sim. E o Henrique? Concordo também. E a Júlia? Concordo com ele também. Vamos pensar juntos, então, gente. Ó, eu preciso falar que é a letra C, né? Difusão facilitada utiliza proteínas canais. Tá certo. Utiliza proteínas canais. E osmose ocorre diretamente pela membrana. Também a osmose ocorre pela membrana, mas o que ele está perguntando na nossa pergunta? Qual a diferença entre difusão facilitada e a osmose? Ele está dizendo para a gente qual que é só a diferença? Porque aqui ele está dizendo Eu acho que a letra B. Letra Eu acho que é A. Eu também Acho acho que que é. é. Se não é a C, é uma dessas duas. É o que sobrou, né? Pois é, essa daqui ela não está respondendo bem a nossa pergunta. Então vamos ver a letra B aqui, que vocês falaram, e também a letra A, né? A difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração. E a osmose no sentido inverso. Tanto a difusão facilitada quanto a osmose, elas estão ocorrendo no transporte passivo. Então, quer dizer que elas têm o mesmo sentido, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, essa daqui não está correta. Ah, tá. Entendi. E a letra A, ó, quando falamos de difusão facilitada, estamos falando do transporte do soluto. Já na osmose, o transporte do solvente. Vocês lembram que eu falei aqui, ó, que na osmose quem se movimentava era a água? E já no outro, quem se movimentava era o soluto, que era nessas bolinhas? Então é sempre assim. Essa é a principal diferença entre os dois. Compreendido? Sim, agora sim. Sim. Acho que agora entendi. Se tiverem qualquer dúvida, é só falar, tá? Ô, prof, Fala. até que horas que vai a aula? A gente consegue ir. Deixa eu ver. Ó, a gente falta só isso. A gente tá aqui, né? Falta esses slides todos aqui. De boa, de boa. Aí terminou. Acho que até 11h30 a gente consegue terminar. Pode ser? Pode ser. Por mim, tá de boa. Pode ser. Tá. Então tá bom. Então a gente já falou sobre a osmose. Ó, gente. Esse aqui é uma classificação que vai aparecer em química, provavelmente para vocês, e em outros momentos da biologia. Por isso ela é importante. A gente tem aqui uma célula, essa é a parte dentro da célula e essa parte fora da célula. O meio hipotônico significa que a gente tem mais concentração na parte externa da célula do que na parte interna. Pensando que a membrana ela é permeável. Ô, professora, pra mim só tá aparecendo duas palavras ali. Ah, é? Para todo mundo tá assim? Pra mim tá Pra normal. mim, tá normal. Tenta clicar Gente. no meu slide. Ah, tá, agora foi. Ah, tá certo. Eu tinha dado um zoom ali. Tá bom. Então, ó, a gente tem essa parte externa e a parte interna. Se essa aqui tá mais concentrada, essa aqui tá menos concentrada, vai entrar ou sair água ou concentração? Pensa que o sentido entrar, porque o sentido normal é que esteja em equilíbrio. Se está o lado externo mais cheio, vai entrar pelo lado de dentro. Então, isso a gente chama de hipotônico. O isotônico vem de iso é igual. Então, a tonicidade é igual. Então, se a gente tem aqui ó, um lado que está igual ao outro, não vai haver movimentação, mas ela é equilibrada. E aqui, ó, gente, a gente tem o meio e o número 1 aqui ó, é o
extracelular e o número 2 é o intracelular. Pensa que é uma célula aqui, ó, gente. Faz uma bola, tá? Por isso que tá pro lado de cá. Se o lado intracelular, que é esse aqui, né? Tá com menos água, menos soluto, vai entrar ou vai sair? Água ou soluto? Vai entrar? Vai entrar. Então, isso a gente chama de hipertônico. Então, se a gente tiver a nossa molécula de sangue e ela estiver no meio hipotônico, que é aquele que o meio externo está menos concentrado, vai entrar a água e a célula vai encher, encher, encher até que uma hora ela estoura. No isotônico fica igual, normal, né? E no hipertônico ela começa a desidratar. Ó, aqui ela tá bem desidratada, começa a ficar enrugada. Quando a gente toma banho, a nossa pele começa a ficar enrugada, porque a gente e fica muito tempo na água, porque tá havendo ali uma troca com o meio. Vamos pensar nos peixes, gente. Vocês acham que os peixes fazem xixi? Acho que sim. Eu acho que não. Acho que sim, acho que não. Os Sim. dois estão certos. Acho que sim, acho que não. Qual é o peixe que faz água? De água doce ou de água salgada? Os dois? Os dois. E qual é o que tem mais? Eu acho que de água doce. Doce. É, eu também acho que é de água Salgada. doce. Não, pera. Acho que é de água doce. Acho que É, os dois. água doce. Isso. Por que que é de água doce? Vamos pensar juntos. Ó, a gente tem aqui um peixe que é de água salgada e um peixe que é de água doce. Esse peixe aqui que é de água salgada, o meio dele, ele tem muito sal ou pouco sal comparado a ele, será? Pouco? Pouco Não, sal? bastante. Bastante, né? Bastante sal. De água salgada. Isso. Então, se ele tem bastante sal, ele vai perder a água pro meio ou vai receber a água do meio? Perder? Perder. Isso. Então, se ele tá perdendo água, ele tem que ingerir muita água, porque senão ele vai ficar desidratado e vai morrer. Então, por isso, o peixe de água salgada, ele precisa beber muita, muita água e ele faz pouquíssimo xixi. E o tanto de xixi que ele faz normalmente é bastante concentrado e tem bastante sal. Já o peixe de água doce, vamos pensar juntos, ó. O peixe de água doce, a concentração de sal fora dele é pouca ou muita? Pouca. Pouco? Pouca. Então ele vai ingerir mais ou menos água? Mais. Menos. Mais, menos. Acho que é Mais. mais. Ó, se a concentração é pouca, ele vai. A externa dele significa que ele está com mais concentração. Então, ele vai ter pouca ingestão de água, porque por osmose ele vai receber essa água, porque a água vai querer entrar dentro dele, porque ele está mais Sim. concentrado. Então, o que que acontece? Ele tem uma urina bastante diluída, porque ele precisa perder essa água que está entrando pela pele dele sem ele realmente querer. Então, essa é a principal diferença entre o peixe de água doce e o peixe de água salgada. Se vocês. Não sei, alguém tem peixe aqui? Não. Não. Ninguém? Também não. Não. Então, quando vocês forem ter um aquário, um peixinho, vocês tomem cuidado para ver se é um peixe. O meu morreu afogado. Morreu afogado? Como é que ele morreu? É bobinho, né? Tô brincando. Mentira, ele morreu congelado. O último que eu tive. É, também Eu pode também morrer. já Não sei tive um como. peixe. Eu tive um peixinho beta, só que ele também morreu. Todos os peixes também morreram. Eu tive Já tive outro peixe. dois, os dois morreram. Nossa, Um morreu gente. cego. Mas então, quando vocês forem ter o próximo, né? Então vocês cuidam pra ver se ele é de água doce ou salgada. O beta acho que é de água doce, né? Sim, ele é de água doce. É. E porque se for de água salgada,
pode morrer dentro da água doce. Tem que ter uns cuidados especiais. Vamos lá. Rian, tá aí? Tô aqui. Você pode ler pra gente essa questão? A tirinha abaixo faz uma sátira a respeito da relação das lesmas com o sal, que ocasiona a morte desses organismos. Explique biologicamente como ocorre a morte desses animais quando entram em contato com o sal. Como é que você explicaria pra gente? Não faço a menor ideia. Nenhuma mesmo, olha a tirinha. A gente tá falando de transporte pela membrana. Passagem de água de um lado para o outro de acordo com a concentração. Professor, eu acho que eu sei. Então fala pra gente. Porque o sal, ele suga toda a água do corpo das lesmas? Isso. E não é que ele suga, né? Acaba por osmose, ele passa de um lado pro outro. Vocês já viram aquelas imagens das crianças que querem aprender e elas começam a fazer assim, ó? Do caderno para a cabeça? Ou quando a gente fala, vou aprender Não. por osmose. Eu vou mandar para vocês porque é muito engraçadinho. Se você achar, coloca ali no grupo depois pra gente. Eu já vi o chinês. Isso, esse de chinês mesmo, que ele pega assim, porque ele tá tentando fazer osmose. Ele tá tentando pegar do meio externo do caderno pro meio interno, que é a cabeça dele. Então, esse processo estaria correto se fosse na natureza por membranas. E exatamente como você falou, se a gente tem sal, a membrana desse bichinho é muito fina, e daí a água passa de dentro dele para fora. E daí ele fica desidratado e morre. Então não coloquem sal nas lesmas, porque deve ser muito dolorido morrer por desidratação. Professora, Fala. por que dizem que, tipo, se jogar sal num sapo é a mesma coisa, né, que na lesma? Mesma Tipo, coisa. como se estivesse jogando água quente na gente? Não é água quente. Ó, é igual a lesma. É processo de osmose. Tem muito sal, a água vai sair de dentro do sapo para fora. E daí o sapo vai começar a ficar desidratado e vai morrer. Ah, tá. E Agora entendi. deve ser muito triste morrer por desidratação. Então, muito bem, gente. A gente falou até agora de osmose, difusão facilitada e difusão simples. Transporte ativo é um que tem gasto de energia. Por quê, ó? A gente tem aqui muitas moléculas e poucas moléculas aqui embaixo. Então, a gente tem um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso não é natural. Por isso, precisa gastar energia. Menos concentrado para o mais concentrado. É a mesma coisa que se a gente tivesse duas filas no trânsito, tivesse duas pistas. Uma tivesse extremamente lotada e a outra estivesse fluindo, eu quisesse migrar para aquela que está lotada. Não faz sentido. Mas às vezes pode ser que faça se você quer ir para só uma rua só aquela tem acesso. Então, gasta muito mais energia, gasta mais combustível se for um carro, assim como também para a célula gasta energia. Então, aqui são só imagens desse processo. Transporte Igual uma ativo. fila também, né? Uma fila de banco, sei lá. Isso. Você fica com fome na fila, você fica lá esperando, gasta dinheiro. Então, realmente, é bem isso. E a gente diz que tem uma chamada bomba de potássio, que auxilia nesse processo de transporte do menos concentrado para o mais concentrado. Mais uma questãozinha. A gente já está quase terminando, tá, gente? Caio, pode ler pra gente? Não sei se o Caio entrou, na verdade. Sim. A respeito da permeabilidade celular, assinale a alternativa correta. A. Não há participação de proteínas da membrana em nenhum tipo de transporte passivo. B. A bomba de sódio e potássio ocorre para garantir que os meios intra- e extracelulares se mantenham isotônicos. C. A semipermeabilidade garante que a membrana é capaz de controlar a passagem de qualquer tipo de substância através dela. D. Na infusão, uma vez que os meios se tornam isotônicos, continua a haver passagem das substâncias.
mas agora na mesma velocidade em ambos os sentidos. E os processos de endocitose envolvem mudanças na estabilidade da membrana. Qual você acha que é? Espera aí, professora, deixa eu ler a pergunta aqui de volta. Tá bom, os colegas vão pensando junto pra ajudar. Eu sei. Qual que é? É a D. A D? Por que que é a D? Ah, eu não sei, mas eu sei, chutei. Ah, Não sei Laila, porque eu sei. Você lembra o que que é isotônico? Oi? Não, professora, pior que não. Não lembra o que que é isotônico? É que eles ficam iguais, não é? Isso, fica iguais. Se tem dois lados da membrana, os dois estão equilibrados. Quando Então tá. acho que é B. Hum, pode ser. Eu tô só ajudando ali, porque ele disse que sabia, então vamos ver. Tá? Eu acho que é a C. também, eu acho que é a B. Eu acho que é a C. Nós vamos explorar todas elas. Ao meio isotônico, quer dizer que tá os dois lados iguais. Se tá os dois lados iguais, quer dizer que tá parado? Sim ou não? Sim. Poderia ser sim se fosse em algum outro Eu acho que contexto. não, porque eles podem continuar se movimentando, não? Isso, só que é uma movimentação de equilíbrio. Passa uma molécula de água para cá, outra passa para lá. Então não está parado, está movimentando, mas é uma movimentação equilibrada que parece que está parada. Então, ó, uma vez que o meio isotônico continua a haver a passagem de substâncias. Então, sim, tá passando substância, né? Porque está em equilíbrio. Mas agora na mesma velocidade em ambos os sentidos. Tá errado isso? Não. Não. Isso aí, tá certo, né? É um meio isotônico. Vamos Hum, ver as outras agora. A gente está falando sobre a permeabilidade, né? Não há participação de proteínas na membrana em nenhum tipo de transporte passivo. Vocês lembram que lá no começo a gente falou que tem a proteína, e a proteína ela auxilia no transporte? Sim. Então tá certo ou tá errada essa? errado. Errada. Proteína sim ajuda no transporte. Vamos ver a letra B. A bomba de sódio e potássio ocorre para garantir que o meio intra e extracelular se mantenham isotônicos. Vamos lembrar de volta. Isotônico é igual ou tem um lado que tem maior concentração do que o outro? É igual. 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 Se está isotônico, vamos lembrar, a bomba de sódio e potássio, ela era para ir do menos concentrado, não, do mais concentrado, dá um bug, do menos concentrado, não, tá certo, é do mais concentrado para o menos concentrado, é isso. Desculpa, gente, deu um bug no meu cérebro. Sempre do mais concentrado para o menos concentrado, que não é o natural. Se tá indo do mais concentrado para o menos concentrado, tá isotônico? Não. Não. E a bomba de sódio ela é utilizada somente quando a gente está indo no que não é natural. Então, essa aqui está errada, porque não tá no meio, a bomba de sódio não é utilizada no meio isotônico. A letra C. A semipermeabilidade garante que a membrana é capaz de controlar a passagem de qualquer tipo de substância. Toda questão que tem qualquer, todas, que são bem generalísticas, elas normalmente estão erradas, porque pode ter algumas substâncias que ela não consegue realmente cuidar. Então, essa aqui está errada por causa dessa palavrinha aqui, qualquer. E a letra E, os processos de endocitose envolvem mudanças na estabilidade da membrana. Eu não falei para vocês sobre o processo de endocitose, mas é um processo natural de algumas células para se alimentar. E se é um processo natural, não vai modificar a estabilidade delas. Então, por isso que essa aqui está errada. Então, a letra certa é a D. Alguma dúvida?
Não. 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 Tá bom. Mais uma questãozinha. A gente tá quase terminando, gente. Só falta mais essa e daí a gente termina as questões. Henrique, você pode ler pra gente? Para que a pre... Ah, peraí. Para que a prevenção seja mais duradoura, deve-se evitar o crescimento de micro-organismos nos alimentos. 3 formas antigas e bastante simples de prevenção são o charque, carne salgada e seca ao sol, os pickles, alimentos conservados em vinagre, e as comportas, frutas com adição de açúcar. Explique como cada um desses métodos impede a sobrevivência e a proliferação de micro-organismos. Charque, pickles e compostas. Escolhe um aí pra você que você acha que você consegue, talvez, dizer o porquê. Tá, calma aí. É para mim explicar como eles podem sobreviver? Como que esse alimento é preservado pela adição de sal ou açúcar ou vinagre por mais tempo? Posso falar uma, professor? Pode? Que é da carne, que, tipo, coloco bastante sal e fica no sol, né? Isso. E por que que isso elimina os micro-organismos? Qual é a relação com o conteúdo que a gente está estudando que elimina? As proteínas? Tem a ver Tá, com... professora, Pode eu falar. acho que é porque, tipo assim, ó, todo o líquido da carne já não existe mais por causa da adição de sal e do sol, né? Então, Isso. Então, o que que acontece? O líquido que estava dentro da carne, ele vai sair para fora. E tudo na natureza, normalmente, os micro-organismos, eles precisam de água para sobreviver. Então, a mesma coisa que a gente colocar ali o sal no sapo, foi falada, colocar o sal na lesma. A água que está dentro desse organismo sai para fora. E daí não tem como sobreviver micro-organismos. Muito bem, gente. Então, essa é do charque. O picles é a adição de vinagre. Vinagre ele acaba conservando porque ele é bastante ácido, né? E as capotas. Alguém já comeu capotas aqui? Compotas? Desculpa. Aquelas que tem. Não. Se eu comi, eu não lembro. Aquelas frutas com bastante açúcar. Então, é o mesmo processo do charque, que a água sai de dentro e vai para fora. Então, as respostas estão ali. Tem um outro transporte ativo que eu não comentei com vocês, mas que está na charadinha lá, na cruzadinha de vocês, que é um tipo de transporte ativo, onde a membrana cria falsos pés. Por que que é ativo? Porque ela tem que se locomover. E isso a gente chama de fagocitose, que é o processo de alimentação de algumas células. Então, se quiserem anotar aí para a cruzadinha. Então, para encerrar esse quadro, ele resume o que a gente falou. A difusão, o transporte passivo, a gente tem os dois tipos de difusão, o simples e a facilitada, e a osmose, que não tem gasto de energia, e é sempre do mais concentrado para o menos concentrado, que é o processo natural. E o transporte ativo, a gente tem gasto de energia do menos concentrado para o mais concentrado, certo? Na próxima aula, gente, a gente vai falar sobre as estruturas da célula. Vocês viram provavelmente no 9º ano. A gente vai aprofundar um pouquinho elas. Era pra gente ter falado dessa aula, mas não deu tempo nem na primeira, que não deu problema com vídeo, áudio. Eu vou deixar então programado para a semana que vem. Vocês têm alguma dúvida? Alguma sugestão? Não. Sora, quando vai ser a próxima aula? Na semana que vem, sim, o horário, mais ou menos. Eu pensei em fazer nesse mesmo horário, só que eu não sei como é que tá os horários dos professores, né? Então eu vou olhar lá. A gente tem um documento que tem os horários de todos os professores. E daí eu vou tentar organizar para que não bata em nenhum. Mas o que acontece é que às vezes os professores não colocaram lá. Mas eu vou tentar fazer nesse mesmo horário. Tá bom? Eu acho que pra semana que vem, nesse horário, não tem nenhum. É?
Tá, Acho então eu, né? eu vou tentar marcar para o horário das 10. Eu vou fazer uma aula e vou deixar uma atividade para vocês fazerem na segunda aula, assim, vamos se dizer. Tá bom, é que geralmente quando tem, a maioria das vezes é de física, só que ele faz lá pelas 8 horas até as 9 e pouco. Hum. Ah, tá bom então. Então a gente não vai ter problema para bater horário. Alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida? Não. Tá. Vocês querem saber quem é que já fez todas as atividades? Quem é que não fez? Quem é que tá faltando? Alguma coisa do gênero? Se alguém quiser saber, fica aí para depois conversar, tá bom? E se quiserem daí sair, eu só vou chamar o nome de todo mundo aqui de volta. É Caio,